Olá, eu sou Fernanda Cunha e passo aqui para falar contigo, professor, professora, sobre o entendimento que muitas vezes nós, educadoras, temos de que os nossos alunos e alunas estão desinteressados ou com pouco interesse em realizar leituras. É muito comum nas ações pedagógicas, nós em sala de aula, para as aulas, colocarmos ali textos, livros, artigos, enfim, para serem lidos por estes alunos e alunas. E aí os professores, nós professoras e professores, entendemos muitas vezes que estes alunos, repito, mas não estão mais se interessando em ler. Será que esta questão realmente é fato? Ou será que o paradigma do entendimento, de compreensão, como os alunos estão lendo, mudou? Será que a forma como eles estão realizando a imersão, a leitura de mundo que eles realizam, está acontecendo num paradigma diferenciado do que muitas vezes nós, professoras e professores, estamos propondo como estratégias de aula? Já nas últimas décadas, cada vez mais isso tem se potencializado, sendo compreendido pelo professor, pela professora, como um problema, não é? Porque, de fato, você entrega um texto para o aluno, e aquela interação desejada, esperada para o processo de diálogo e construção daquele conhecimento, muitas vezes está parco, não ocorre plenamente tal qual a estratégia que o professor, a professora deseja. Veja, será que de fato nossos alunos não estão interessados mais em realizar leitura, repito, ou será que a forma como os nossos alunos e alunas leem e interpretam o mundo acontece em outro paradigma? A cultura digital é um fato na imersão dos nossos alunos e alunas. Hoje, os alunos que já estão na universidade são nato digitais. Nós temos alunos já com imersão, nascidos em tempo de cultura digital. Há uma diferença significativa na maneira como eles reagem, como eles interpretam, como eles interagem no processo ali da sociedade em rede. É muito importante a gente compreender que a sociedade em rede, ela não é um acontecimento só quando eu estou ali conectado no computador, nas minhas mídias sociais. Esse processo, ele alavanca toda uma forma de ritualização, de costumes na vida que perpassam todo o universo digital e não digital. Mas, Fernanda, o que tudo isso tem a ver com o meu aluno não se interessar mais em realizar as leituras que eu entrego? Eu estou entregando em PDF, não é mais nem em livro, por exemplo, livro físico. Tem tudo a ver, porque a maneira como se estabelece a cultura digital é uma inter-relação entre som, imagem e texto. Manuel Castells adverte isto de uma forma muito potente no seu livro Sociedade em Rede. Olha, que o Manuel Castells, ele escreve este livro em 1999, já tem um tempo, e nós estamos já há quantas décadas desta escrita em que ele coloca um novo estado da mente humana. Este novo estado da mente humana, como a metalinguagem, a forma de expressão, ele pontua claramente a inter-relação entre som, imagem e texto. Quando nós podemos entender que nós estamos ou lendo, ou ouvindo, ou vendo um determinado conteúdo, uma determinada informação a ser por ali consumida por nós. Clipe? Você escuta mais música ou você consome mais o clipe? O clipe, ele é mais performance? Ele é mais artes cênicas? Artes visuais? Mais música? Quem é o clipe? É uma interação completa entre som, imagem e texto. Cada vez mais as pessoas ouvem menos música porque consomem o clipe. Consomem o clipe na sua totalidade pela inter-relação entre o som, imagem e texto. Neste sentido, existe uma percepção modificada no seu processo de imersão de leitura do mundo, do cybermundo, esteja você numa situação presencial ou mediada pela internet no contato que ali se faz. E, neste sentido,
há uma modificação no processo da consumação destas informações para a interpretação destes conteúdos, para a sua concepção de conhecimento, reconhecimento, enfim. O fato é que o processo ele tem estado completamente no invólucro de uma relação não linear. O texto, portanto, linear, uma linha após outra, página após página, para um processo de uma completude, de um entendimento, não que ele não possa ser feito pela cultura digital, ele pode ser feito. Não podemos deixar de ter a percepção crítica, perceptiva, de que o processo não linear, que não é uma relação página a página, linha após linha, mas é uma relação de busca de interpretação por links. Não é? Então, aquele seu processo de navegação, você começa numa informação, aí você se conecta em outra, abandonando aquela, mas não é um abandono de ter deixado de realizar a leitura. É um processo de imersão em outro paradigma que é o não linear. Você começa por um caminho, entra em outro. A sua relação de navegabilidade, ela está inteiramente ligada ao processo que você cartografa para a construção do seu conhecimento. Assim o aluno faz também. Portanto, como trabalhar esta mente digital deste aluno, desta aluna, de modo que sejamos coerentes com a forma como este cérebro, com a forma como esta cognição processa, por assim entregar a ele um convite ao universo que ele efetivamente estará conectado, estará ligado, estará percorrendo para a consumação daquela informação na construção do reconhecimento, o conhecimento ali em questão a ser desenvolvido por este aluno, por esta aluna, com o seu professor, com a sua professora. Veja, se nós estamos falando de um cérebro, de uma mente digital, que é um novo estado da mente humana, que ela tem uma relação intrinsecamente ligada com a não linearidade, trabalhar com os mapas mentais. Os mapas mentais, eles são riquíssimos nesse processo de realização de rizomas, né? O rizoma vão sendo conexões que as pessoas, e portanto os alunos e as alunas, podem estar registrando do seu processo de percepção crítica acerca daquele determinado conteúdo, daquela determinada informação a ser decodificada. Bom, os mapas mentais, eles não são um invento da cultura digital. Nós já fazíamos mapas mentais há muito tempo, com um lápis, com uma caneta, um papel, e existe sim, atualmente, muitos programas e aplicativos pagos e também gratuitos, que naquele momento da sua conversa em sala de aula, pela internet, no presencial pela rede, na educação híbrida, ter ali um pedido que utilize o mapa mental para o aluno ir registrando as suas percepções acerca daquela informação que está sendo trabalhada com o professor, com a professora. E, obviamente, também pode-se colocar o mapa mental como processo de registro de um rizoma do acontecimento, das percepções do aluno, da aluna, acerca de uma determinada informação que esteja ali, inclusive, num texto, num artigo. Há uma mudança neste procedimento através dessa estratégia riquíssima na participação, no interesse do aluno, da aluna. Cada vez mais os alunos, as alunas, e eu entendo isso como muito interessante, muito bacana, eles
costumam ser mais resistentes a uma repetição de um processo que ali já está posto. Um exemplo, um texto. Você passa um texto para o aluno, ou eu passo um texto para o aluno, nós, professoras e professores, vamos passar um texto para o aluno e vamos querer que o aluno faça a então famosa resenha. A resenha é um resumo, muitas vezes, que o aluno, a aluna vai fazer daquele conteúdo. Daquele material. O aluno simplesmente copia e cola, né? Até acabou na educação criticando-se tanto, copiar e colar de um material que o aluno efetivamente nem vai se envolver. Agora, efetivamente, se você vai solicitar para o seu aluno um mapa mental, quem é o mapa mental? O mapa mental nada mais é do que exatamente o conteúdo, os registros do que aquele aluno, aquela aluna vai estar processando, pensando, entendendo, questionando, tendo dúvida, pontualmente ao longo de todo o percurso do texto, de todo o percurso da aula, processos de aula, no que estamos trabalhando, sobretudo agora em tempos mais intensos de educação pela internet, o aluno está muitas vezes com a sua câmera fechada, mas ele pode se pedir como estratégia de aula exatamente o mapa mental, que ele entregue no final da aula um esboço daquele mapa mental e a próxima aula, ou um próximo momento ainda em tempo de aula, o que aquele aluno pode expor dos seus pensamentos, enquanto questões, enquanto reflexões, do que ali nós colocamos em conversa, em discussão com os nossos alunos e alunas. O mapa mental, aquela construção que se culmina numa imagem rizomática, que pode ser com textos gráficos, imagens, o aluno pode se expressar, ele pode realizar um mapa mental através de texto, um mapa mental através de imagem, um mapa mental através de sons, de música, um mapa mental ele pode construir na própria inter-relação, naquele rizoma, com som, com imagem e texto. Veja que área que não pode cobrir o desenvolvimento de uma cognição específica nestes processos de rizoma através do mapa mental. Sobretudo, o mapa mental, ele vai ter uma autoria deste aluno, porque é a culminância de um processo cognitivo deste aluno, desta aluna. Estamos desenvolvendo aí um procedimento através de uma estratégia essencialmente simples, mas pode ser potente, para que o aluno e a aluna seja sujeito, para que o aluno e a aluna seja sujeito do seu processo de construção de entendimento e expressão do mundo. Nós temos no mapa mental a culminância, pelo mapa mental, de um processo arte-educativo e arte-educativo. Olha a importância da arte como estratégia pedagógica que pode perpassar todas as áreas de conhecimento. Vou te mostrar aqui uma pequena demonstração de um mapa mental que eu utilizo muito, até para as construções das minhas aulas. Hoje eu quase não faço o PowerPoint, eu não utilizo muito o conceito da aula pelos slides, não é? Eu utilizo mais pelo mapa mental. Me ajuda na construção da minha aula, e a imagem que culmina dele é o acontecimento, não apenas e tão somente, que não é pouco, da estrutura da aula, como também da imagem que eu vou utilizar, ou o próprio mapa mental que eu posso abrir para o acontecimento em aula, utilizando esta imagem do mapa mental, como também aproveitando este arquivo para registrar todo o procedimento naquele momento dialógico com o meu aluno, com a minha aluna, com a minha turma. Então, o mapa mental pode estar sendo utilizado pela professora, pelo professor, como também pelo aluno, pela aluna, ali nas formas e outras possibilidades que cada um de nós, professores e professoras, podemos ressignificar no processo de ensino-aprendizagem com os nossos alunos. Então, apresento aqui para você, faço uma breve demonstração do FreeMind, que você pode acessá-lo tanto pelo computador como também pelo celular.
Eu utilizo muito este programa, este aplicativo, como intermediador do processo de ensino-aprendizagem com os meus alunos. Então, vamos lá? Faço demonstração do programa para a realização, construção de mapas mentais intitulado FreeMind. Se você não tiver este programa instalado no seu computador, você então entra no Google, vamos lá? Você coloca FreeMind, download grátis, e esta primeira opção basta você clicar. Aqui, então, você atribui duplo clique com o botão esquerdo do mouse, que automaticamente vai realizar o download na sua máquina. Após o download, você terá que executar esse programa para instalação no seu computador. Como eu já tenho este programa no meu computador, eu não vou realizar esse procedimento. Veja, então, vou clicar aqui com o botão esquerdo do mouse para entrar na interface gráfica do FreeMind. Vamos, então, criar um mapa mental. Entro em novo, no menu novo, clico em novo, já surge uma bolha no centro aqui desta interface gráfica. Vamos atribuir um nome aqui. Eu vou colocar Descomplicando FreeMind. Atribuo Enter. Vamos supor que eu queira modificar aqui a forma de apresentação. Eu entro com o botão da direita do mouse. Eu vou colocar editar nó com texto longo. Atribuo sim. Veja que surge então uma caixa de diálogo para você poder formatar o seu texto, editar o seu texto. Eu coloquei o FreeMind na linha de baixo, vou selecioná-lo, vou dar bold, vamos colocar uma linha embaixo, quero aumentar o texto, olha lá, vou mudar a tipologia. Vamos centralizá-lo. Posso mudar a cor desse texto. Veja que tem muitas opções aqui para você realizar a edição. É um editor de texto bem básico em relação a programas específicos de editor, mas você pode inserir tabela, inserir bullet points, inserir numerações, enfim. Basta você vir aqui, que você virá as várias opções que tem para a formatação, não é? É muito interessante, você pode copiar, colar alguma coisa que você extraiu de outro lugar e quer deixar registrado aqui. Por hora eu vou deixar assim. Olha lá, já então temos a edição como eu desejei realizar. Conforme eu vou desejando, por se tratar de um mapa mental, eu vou acrescentando novas bolhas, né? Eu vou chamar aqui de bolha 1. Se eu quero acrescentar outra bolha, que saia exatamente desta bolha que eu vou chamar de bolha matriz, eu venho sobre esta bolha matriz, clico com o botão direito novamente e vou colocar novo nó filho. Olha lá, vou acrescentar como bolha 2. Né? Se eu quiser colocar logo abaixo desta bolha 1, uma nova bolha, botão da direita, novo nó abaixo. Olha lá, vou chamar aqui de bolha 3. Mas, Fernanda, essas bolhas elas estão abertas? Não está como este layout desta bolha. Venho sobre ela, botão da direita, formatar. Olha lá. Aqui em formatar eu vou colocar como bolha. Veja que posso fazer isto com todos. Formatar. Bolha. Esse está na opção de ramificar. Né? Formatar. Bolha. Posso mudar as cores deles, claro que sim. Novamente, formatar. Vamos colocar cor de fundo do nó. Vamos lá? Vamos novamente formatar cor de fundo do nó.
formatar cor de fundo do nó. Se eu desejar colocar um segmento, uma bolha, a partir desta, eu entro com o botão da direita do mouse e vou atribuir novo nó filho. Olha lá. Clicando com o botão direito do mouse, eu posso colocar em editar nó com texto longo, eu atribuo sim, e eu posso colocar textos longos, né? Aqui para demonstração, olha lá, eu venho com o botão direito do mouse, vamos colocar várias linhas para demonstração, e aqui eu posso editar como eu desejar. Este procedimento eu não vou repetir, porque eu já fiz anteriormente, muito bom. Aqui eu vou ter um texto maior. Vamos supor que eu queira pegar esta bolha 2 e trazer para cá. Eu simplesmente venho com o mouse, olha, ele faz uma modificação na ponteira do meu mouse, eu seguro e arrasto. Eu posso trazer para cá. Se eu quiser excluir um determinado nó, uma determinada bolha, eu entro com o botão da direita do mouse, olha lá, remover nó. Não é? Eu posso sumir com o texto, basta clicar em cima da bolha como eu fiz, ou eu clico novamente e aparece. Observe quando eu clico e o texto some, tem um pequeno gráfico de um círculo, é porque contém conteúdo, não é? Vamos aumentar para visualizar melhor, olha lá. Se eu clicar sobre ele, olha lá, o texto aparece, tá certo? Veja que já, vamos mexer aqui nesta barra para reposicionamento, então vou repetir, ó, clico, eu acabei ocultando o texto que ali estava, veja que na bolha 2 eu não tenho este nó, né, este círculo registrado, porque aqui eu não tenho nenhum texto oculto, clico sobre ele e repito, olha lá, ele aparece, clico na bolha, ele desaparece, ele fica oculto, não tenho aqui exatamente porque eu não tenho texto. Eu tenho essas informações gráficas que eu posso inserir na minha bolha, olha lá. Eu poderia numerar com estes gráficos, poderia enaltecê-los, olha lá. Vamos inserir um novo nó neste principal? Clico com o botão direito do mouse e vou colocar então novo nó filho, olha lá. Aqui eu posso colocar, vamos pôr importante. Posso deixar ramificado, não vou deixar como bolha. E se eu desejar, eu posso colocar uma outra informação gráfica. Tem-se inúmeras informações gráficas, olha lá. Né? Que você vai utilizando da maneira que você entender, que vai enaltecer de forma mais gráfica aquilo que você quer informar, não é? Eu tenho então a opção também, olha lá, de colocar uma determinada marca, uma nuvem sobre sobre a minha bolha, não é? Eu vou então realizando alterações gráficas que vai se compondo de modo mais ilustrativo o que eu pretendo ir edificando na construção do meu mapa mental. Veja que é possível você colocar tabelas, né, como nós já vimos, enfim, é simples e potente, é um programa simples. E ele é muito interessante porque o aluno, a aluna, ele já pode ir utilizando a construção do mapa mental concomitantemente ao procedimento de aula, como as leituras que pode-se pedir acerca de determinados conteúdos, textos, e pedir ao aluno que ele realize o seu mapa mental e não que ele faça ali uma resenha, que a resenha ele pode simplesmente copiar e colar e não ter um envolvimento mais significativo
do ponto de vista do seu entendimento no processo desta imersão de determinado conteúdo, seja ele qual for, texto, clipe, vídeo, áudios, enfim. E aqui, olha como você pode construir de um modo muito interessante a sua aula, não é? Ao invés de tantas vezes utilizar o PowerPoint, os slides, que eles têm um acontecimento mais gráfico. E lembrando, olha, os conteúdos você vai clicando e pode ir ocultando novamente e pode modificar a posição destas bolhas. Você pode redimensionar aonde você quer realocar aquele determinado conteúdo, não é? Claro, e poder clicar com o botão da direita e editar, modificar, enfim. Então, você pode realizar uma série de modificações como você desejar. Agora, vamos no meu celular. Se você clicar no Play Store, né, você pode colocar então aqui o FreeMind Mapa Mental, olha lá. Você já vai encontrá-lo, olha ele aqui, FreeMind Reader, né? Agora, é muito interessante você observar que existem muitos mapas mentais, tanto no programa que você pode colocar no seu computador, e muitos pagos e muitos gratuitos, né? Que eles podem ter construções a partir, olha aqui, mapas mentais com realidade aumentada. Tem alguns que eles já põem a opção de você trabalhar direto com imagens, enfim, tem muita coisa interessante sobre mapas mentais que você pode no seu celular ou pedir para os seus alunos, as alunas. Eu faço muito isso. Às vezes, eu sempre falo, olha, eu estou usando o FreeMind pelo motivo que eu coloco aqui no vídeo, nesta gravação, e é a verdade, tanto no celular quanto no computador, e ele é gratuito. Agora, existem muitos outros, e claro que cada programa de mapa mental, como cada aplicativo de mapa mental, tem uma característica específica que a pessoa às vezes pode se identificar mais com aquele mapa mental, né? Pela forma como ele pode ter a construção nas suas possibilidades gráficas, com aquilo que você vai colocar. Olha aqui, Mind Map. Veja, esse Mind Map, ele traz o PicFrame por foto, né? Então, existem muitas possibilidades que cada um dos programas e apps tem nas suas características, que às vezes o aluno, a aluna, você, eu, cada um podemos nos identificar por algum motivo, o que pode ser até em relação, no caso de professoras e professores, concernente àquela especificidade daquele determinado conteúdo que quer colocar. De todo modo, o que é muito rico nos mapas mentais são essas concepções, são as construções desses rizomas, que eles podem ser modificados a todo tempo e a qualquer tempo. E aqui, por exemplo, no caso do FreeMind e de todos os outros tantos mapas mentais nos seus programas, quando você for salvar o arquivo, você salva o arquivo, vamos dar aqui um salvar como você pode exportá-lo em imagem. Eu vou deixar, então, descomplicando FreeMind. MM é a extensão dele, não é? Vamos deixá-lo aqui na área de trabalho, olha lá. Pronto, salvou. Como eu também vou exportar este arquivo. Veja, quando você vai exportar o arquivo, você pode exportar em PNG, JPG, PDF, enfim. Vamos colocá-lo em PDF? Poderíamos colocar em PNG, enfim, vou colocar em PDF. Vamos deixar também assim, como está. Vou deixar na área de trabalho. Então, eu quando peço para os meus alunos, eu peço muito a realização de mapas mentais, sobretudo em tempos de educação pela internet, que mesmo em sala de aula, como eu já disse anteriormente, eles vão acompanhando e aquilo que ele vai pensando acerca do que nós estamos discutindo, ele vai registrando, o aluno, a aluna, não é? E depois ele vai gerar um arquivo que, olha lá, vai me enviar esse arquivo. Então, olha lá, aqui eu tenho um arquivo do FreeMind gerado, não é? E aqui eu tenho o PDF. Veja
que eu peço para os meus alunos salvarem o arquivo durante a aula, após a aula, e assim eles me enviam o arquivo em PDF, em JPEG. Olha o arquivo aqui gerado em PDF, não é? É muito interessante você poder usar essa estratégia em suas aulas para a construção das suas aulas, como também para o registro no processo dos alunos naquela informação, naquele conteúdo que está se discutindo para a construção de um determinado conhecimento, cujos registros, para mim, em relação aos meus alunos, é muito importante que eles registrem o que eles pensam, as dúvidas, enfim, ali um processo de edificação em que o aluno ele se coloca, ele se posiciona, porque eu, sinceramente, não preciso que o aluno, a aluna coloque uma resenha do texto, resumindo o que está lá, que a maioria das vezes, se não quase 100%, o aluno copia e cola a fala do autor, o texto do autor, o posicionamento do autor, e o que me interessa fortemente é fortalecer e edificar a construção do aluno ser sujeito no pensamento crítico sobre algo, e nada mais, nada menos do que ele se expressar, desenvolver-se com as suas próprias palavras, imagens e sons. O Free Mind, ele pode colaborar fortemente, como também outros mapas mentais como intermediadores do processo de ensino-aprendizagem, e claro que também eu recebo muitos mapas mentais que os alunos não querem usar nem o software, nem o app, eles constroem na mão, fotografam e enviam. Um beijo no seu coração e até a próxima!